Esse é o 34º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular o seu estresse e a sua ansiedade, levando em conta alguns pontos da sua rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico há quase 2 anos e venho ajudando os pacientes a melhorarem a qualidade de vida com melhoras na rotina. O tema do episódio de hoje é Introdução a Crises Fortes. Esses episódios, eu estou gravando agora o episódio 34, 35 e 36. É a primeira trilogia importante que eu vou fazer no canal. Então, eu notei que tem uma certa audiência esse tipo de conteúdo e também tem uma certa necessidade. E por esses 2 motivos eu decidi fazer a minha própria trilogia desses conteúdos. Então é um conteúdo consecutivo que irá falar aí sobre a saúde mental. Esse episódio, os 3, na verdade, eles têm muito conteúdo prático que lhe ajudam aí a melhorar condições da qualidade de vida, condições aí da energia, melhorar um pouco, reduzir um pouco a dor, levando em conta aspectos que você deve ter controle, e também deve ficar claro nesse tipo de situação que os episódios não substituem uma psicoterapia. Eu sou psicólogo e também tenho esses episódios, então eles podem servir como uma orientação, mas eles nunca vão substituir, já que a psicoterapia ela vai te ajudar individualmente a melhorar como pessoa. Eu vou falar um pouco sobre o que será esses 3 episódios. Esses 3 episódios têm... O primeiro é Sofrimento Psicológico Alto, que é o episódio atual. Ele vai ser um pouco reforçado no episódio seguinte, só que o episódio seguinte eu vou trabalhar com ideação suicida e comportamentos de automutilação, que dá para entrar de certa forma, com vícios drogaditos, que não é minha especialidade, mas o conceito também se aplica a isso, tá? Então essa é a ideia do segundo. E levando a um público mais adolescente, esse ponto, eu irei falar sobre o bullying nas escolas no episódio 36. Então é uma trilogia que eu estarei falando aí sobre saúde mental. Então, para começar o episódio, eu vou fazer uma prática com vocês. Eu separei algumas práticas aí nos roteiros, nesses 3, e também algo que vai começar a ter no início de todos os episódios. Então, eu acabei introduzindo esse, mas todos os episódios agora do podcast Rotina Funcional, eles terão uma prática meditativa no começo, que é algo que tem, por exemplo, numa abordagem, um professor usa nas supervisões, e eu decidi colocar essa prática no começo aqui também. Então todos os episódios vão ter. Passou um pouco mais de 3 minutos aí, com essa explicação do que vai ser esse episódio, do que o canal está trazendo, e eu vou começar então aqui com a prática de hoje. Você pode fechar seus olhos, se você preferir. Se desejar deixá-los abertos, não tem nenhum problema. Então veja qual formato você prefere mais. Agora, eu quero que você pense em 5 sons que você está ouvindo. Pode ser quaisquer sons, como por exemplo, minha voz, um carro passando na rua, alguma pessoa próxima conversando. Se você não estiver num ambiente tão barulhento, tente ouvir 3 ou ouvir apenas os sons que tem no seu ambiente. Então, sinta isso por alguns momentos. Dá um minutinho para você ouvir todos os sons que tem no seu ambiente. Se você estiver num ambiente muito barulhento, tente focar a sua atenção em um ou outro som.
Então agora que você ouviu os sons, nós vamos focar em outro estímulo. Comece soltando o seu ar pela boca. E agora puxe o ar pelo nariz. Segure, solte o ar pela boca. Puxe o ar pelo nariz. Solte pela boca. Puxe o ar. Solte o ar. 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 Puxe o ar. Solte. Puxe. Solte. Puxe. Solte. Puxe. Solte. Mais uma vez. Puxe. Solte. Então agora, sinta por uns instantes o relaxamento que essa respiração te trouxe no corpo. E analise a posição de colocar, a possibilidade de colocar essas práticas no seu dia a dia. Então, existem algumas características do sofrimento, né, que nesse episódio eu estarei tratando do sofrimento psicológico alto, digamos assim, que devem ser levados em conta, como por exemplo a genética. A genética ela não é um fator universal, não é um destino unicamente. Não quer dizer que se você tem uma predisposição genética você está fadado ao sucesso ou ao fracasso. É um pouco diferente disso. A genética ela quer dizer que você tem maior possibilidade a isso. E muitos casos aí de irmãos, por exemplo, que podem ser comparados, eles têm uma genética parecida e um ambiente igual. E as pessoas acham que o problema é a genética. As pessoas acham que porque todos os irmãos tiveram, sei lá, depressão, o problema é unicamente genético. Quando na verdade todas as pessoas tiveram basicamente os mesmos estímulos, os mesmos tutores, a mesma sociedade, a mesma educação, e esse também é um fator relevante. Então ambos os casos devem ser analisados, tanto a genética como o ambiente. Outros fatores aqui que eu tenho anotado é o humor e a falta de habilidade, principalmente em se tratando do sofrimento psicológico. Como está o humor e como estão as habilidades para lidar com isso. É muito importante que com o tempo sejam trabalhadas determinadas habilidades que eu vou citar nesse vídeo para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. E em se tratando do humor, que você consiga regular ele também, que você consiga evoluir de forma gradativa nesses dois pontos. E antes de continuar para as técnicas que eu separei, né, para esse vídeo, para
o material propriamente dito do vídeo, eu gostaria de deixar 2 perguntas aqui que às vezes as pessoas podem se perguntar. Não me perguntaram de forma direta até hoje, mas é muito comum aí com isso, né? Por exemplo, de uma forma indireta, uma mãe, né, uma senhora já, ela teve um determinado pensamento, uma determinada vontade aí no seu passado e ela se culpa por ter tido esse pensamento. Mas ali ela teve um grande controle, ela não fez nada e a vida dela seguiu sem nenhum dano nesse sentido. E aqui eu estou falando de danos a terceiros. Eu não estou me referindo unicamente à ideação suicida. Então, a pergunta que eu tenho, no caso, as perguntas que eu tenho é: eu sou minhas emoções? Minhas vontades? Eu sou meus pensamentos? E assim, eu quero que fique bem claro para vocês que não somos o que pensamos, o que temos vontade ou o que sentimos. Nós somos uma soma disso, claro, né? Vai fazer parte da nossa vida e somos principalmente o que agimos. Então, por exemplo, uma pessoa pura tem pensamentos impuros. Uma pessoa calma tem pensamentos violentos. Uma pessoa inteligente tem pensamentos idiotas. E nós não somos os nossos pensamentos. Uma pessoa pura tem vontades impuras. Uma pessoa sábia tem desejos fúteis. Então, assim, nós não somos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos. Nós somos o que nós agimos, que leva em conta nosso autocontrole e nossa constância, que são fatores essenciais. Nós somos principalmente como nós lidamos com esses pensamentos, emoções, vontades e tudo que gira em torno. O mais importante é que nós somos o que nós agimos. E isso precisa ficar muito claro com vocês. Continuando aqui, eu vou iniciar, com alguns acrônimos, que eu até vou disponibilizar esses acrônimos aí no final dos vídeos. Eu vou colocar um link para o Drive para quem quiser baixar de forma gratuita, sem ter que deixar o e-mail. Aqui o objetivo unicamente é a orientação para a saúde mental e alguns conceitos que eu aprendi aí na minha formação e espero estar disseminando esse tipo de conteúdo. Eu traduzi do meu jeito, tá? O acrônimo STOP, que é pare em inglês. Então eu traduzi naturalmente com pare. E esse é para altas crises e ideação suicida. Levando em conta que tudo que está escrito aqui, tudo que eu estou falando aqui, não são conceitos avançados e não são conceitos para se levar ao longo da vida. São conceitos para aquele momento. Por exemplo, ao longo da vida, tem outro acrônimo que eu citarei na sequência. Assim como eu já citei o METAS no decorrer dos vídeos, aqui tem o SABER, que é um outro acrônimo que eu estarei citando na sequência. Agora eu vou descrever mais o PARE. Ele começa com o P. Pare, não fale nada e não faça nada. Ele se refere para quando a pessoa está com uma crise suicida, para quando a pessoa está com uma crise de automutilação, uma vontade de se cortar, uma crise de raiva e vontade de socar a parede, de socar pessoas. Também se refere a uso de drogas, por exemplo. Entra no mesmo sentido do saber, que o uso de drogas não é recomendado, digamos assim. Então pare, não faça nada e também não fale nada. Se você sente que surtou, tente não ter uma discussão, tente se isolar por algum momento
ou orientar as pessoas do seu convívio para que quando isso acontecer, você precisa de carinho e não de briga, tá? Comece pelo pare. Então, essa é a primeira letra e é a base de todas as crises aí altas, né, de todo o sofrimento psicológico alto. E depois, então, de parar, né, de não fazer nada e não falar nada. Juntamente com isso, atrás um passo. Dê um passo para trás. Atrás um passo. E pare para pensar que muitas vezes, bons momentos da vida, a gente tenta aproveitar realmente. Mas nos momentos de altas crises, nós temos que dar passos para trás para regular a nossa vida. Então, dê um passo para trás, seja humilde e aceite isso de forma sábia. Dê esse passo para trás e aceite recuar, né? Que nesse momento você não está tentando tirar o melhor da sua vida. Nesse momento, talvez você esteja apenas se mantendo vivo. Então, reveja o que está acontecendo dentro e fora do corpo. Você deve ficar muito atento com isso. Por exemplo, se você está muito agitado do lado de dentro do seu corpo, você deve ficar atento com as suas sensações. E o que isso quer dizer? Preste atenção no seu corpo. Preste atenção na forma como você está se sentindo. E se estiver muito tumultuado do lado de dentro, comece a focar um pouco do lado de fora. Por exemplo, olhe tudo que é verde ao seu redor. Tenta focar, ouvir todos os sons que tem no ambiente, escolher um e apenas focar naquele, como parte do exercício ou variação do exercício que a gente fez anteriormente. Escolha algo para se ancorar. Isso seria qualquer coisa dos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar. Por exemplo, olha para o seu redor e veja 2 coisas que você sentiria o gosto. Por exemplo, colocar a boca nesse copo de plástico, não é comestível, mas eu literalmente coloco a boca nele para tomar, além da xícara e dos outros copos que tem aqui, e o gosto daqueles óleos do aromatizador. É uma possibilidade, já que eles existem e devem ter um gosto próximo ao cheiro, né, que eu conheço pelo cheiro, embora não seja comestível. Então, assim, você pode se distrair, digamos assim, com quaisquer estímulos. E você deve buscar esse tipo de estímulo para uma boa melhora do momento presente. Então, observe, reveja o que está dentro e fora do corpo. Lembrando que essas frases que tem aqui, esses acrônimos que são siglas, digamos assim, eles vão estar disponíveis para você baixar gratuitamente, sem precisar colocar seu e-mail. Você vai poder imprimir, vai estar no Drive, um link no Drive em relação ao vídeo, então fiquem tranquilos. E o E entre em contato com o Mindfulness, que é basicamente exercícios de meditação. São exercícios próprios aí para você entrar em contato, como por exemplo a respiração que a gente fez no início do vídeo, é um exercício de Mindfulness. A grande parte, eu diria talvez todos os exercícios citados no vídeo 6, 7 e 21, que são aí vídeos que têm um pouco mais de exercício do que os outros, né? São tópicos que eu dou mais ênfase, que o 6 é a ansiedade no sentido psicoeducativo. Eu explico muito bem como é essa ansiedade. O 7 é meditação propriamente dita para todos os objetivos da sua vida, e o 21 é formas melhor de lidar com a ansiedade, uma continuação direta de ambos os vídeos. Preste atenção nas técnicas possíveis e tente prestar atenção no momento presente. Mindfulness é isso, é você estar no momento presente, você estar de fato aí atuando no momento presente. Então, continuando aqui, eu citei o pare. Essas são técnicas aí dentro do pare, e agora eu vou citar o saber.
Anteriormente eu já citei o Metas, que o Saber é bem parecido, eu já citei o Metas. Ele só muda o formato, digamos assim, né? Mas ele não altera a função, ele tem as mesmas funções, uma das letras é diferente, deixa eu ver qual que é. Na verdade ele não fala sobre meditação, essa é a letra que é diferente aqui. Mas não tem problema, a meditação está nos outros itens e no Tears, que é a tradução do Tips, como eu vou citar posteriormente. Então vamos continuar aqui. Vamos para o Saber. Saber é S de saúde. Então invista na sua saúde, veja se não está defasada de ferro, né? Se não está com anemia, a questão da vitamina D, a questão da tireoide. Às vezes você está tentando emagrecer, está seguindo uma dieta, está dormindo bem, está bebendo bastante água, está fazendo atividade física, mas tem a tireoide aí a ser tratada. Então é possível, não é que é muito mais fácil, é que se torna possível você emagrecer quando você tratar essa tireoide, por exemplo. Tem essa questão da saúde, né? Eu não entendo muito, eu vou ter uma aula do meu curso, né? Eu vou gravar uma aula do meu curso com um médico e após a gravação com esse médico, eu vou querer fazer um episódio sobre o que eu aprendi aí gratuitamente para o canal do YouTube. Mas de começo vai ser aí uma gravação para o meu curso com o Dr. Thiago, o grande Dr. Thiago Rosado aí, que vem me acompanhando, vem me auxiliando. Nesse momento eu estou gravando com o meu celular, mas por algum período que eu estava um pouco pior, assim, né, eu não tinha esse celular ainda, o outro celular não tinha uma qualidade boa, enfim, outros fatores, ele me ajudou com a câmera profissional dos primeiros 33 vídeos que você vê no canal. Então, isso fora a questão da saúde, né, que ele me atendeu já particular. Ele atende a minha mulher no momento, me atende também, mas com menos prioridade, já que eu estou me cuidando e eu tenho uma boa noção da saúde. E ele está ajudando aí a questão medicamentosa da minha mulher e vai vir para o digital em um momento também. Eu estou interessado em ajudá-lo nisso. Então esse é o item da saúde, né, que eu citei. Entrar em contato com o seu médico, de preferência aí pessoas que busquem olhar bem os exames, né, nesse caso a medicina integrativa, e não busque puramente medical fazer cirurgia, mas que busque entender o corpo como um todo. Tá? Essa, pelo menos, é a abordagem que eu mais me identifiquei, assim como na psicologia, a abordagem que eu mais me identifiquei é a comportamental. Então, assim, existem diversas outras, mas a que eu recomendo é a que eu me identifiquei. Se você se identificar com outra, tente ver nessa outra abordagem qual é o equivalente, qual é a medicação, a suplementação, qual é o correto, com um profissional competente, de preferência, né? Se você não for aí um profissional já da saúde. Alimentação, então, é o A do saber. Alimentação tem um vídeo específico aqui no canal, se eu não me engano é o 22. O que eu quero dizer com alimentação? Evitar comer besteiras com grande regularidade, voltar a tomar controle. Ontem foi festa, essa semana foi período festivo aqui pra mim, foi uma época que eu comi mais calorias. Cara, no dia seguinte aí tenta voltar, tenta se recuperar, tenta se estabelecer, sempre recuperando aí as coisas que você vai estar fazendo. Depois disso, tente entender fatores, como por exemplo, se você está comprando e tendo muita besteira em casa, isso não é recomendado. No lugar disso, compre coisa saudável e tenha sempre comida saudável feita, né? É menos recomendado ainda ter besteira em casa se você não tem um bom controle. Então esse é um item relevante. Vamos para outro item aqui, então, da alimentação. Não fazer coisas com fome, né? Não fazer coisas com fome. Enfim, tem todo um episódio aí que eu trato sobre possibilidades e também a explicação. Tem duas frases que eu gosto bastante, assim, no sentido da alimentação /
Atividade Física, que diz o seguinte: não importa qual o objetivo da sua vida, você sempre vai precisar ter saúde para aproveitar ele. Por um lado, você tem que ter saúde. E por outro lado, né, a outra frase que eu gosto bastante é: você é o que você come. Tenha isso em mente. Então, se você é o que você come, você precisa comer bem. E entenda, há uma diferença entre ser fitness e ser saudável. Fitness é a pessoa que poucas vezes vai estar saindo do cardápio. Assim, é uma frequência muito baixa. E saudável pode ser até aquela pessoa que faz atividade física apenas para comer. Não tem nada de errado com isso, tá, galera? Se você quer comer X, quer comer pizza e não quer encarar os prejuízos de uma vida não saudável, você pode estar fazendo atividade física. Por exemplo, no meu método de treinamento de corrida, o professor orienta, antes das corridas longas, né, de domingo, né, que ele fala no domingo, mas pode ser outro dia da semana, eu já fiz como no sábado também. Ele recomenda que você coma algo altamente calórico no dia anterior. Isso pode ser uma pizza, um X, né? O meu psiquiatra falou aí de uma lasanha. Entrando na parte de saúde também, explicando para vocês, não é uma coisa que eu falo da boca para fora. Eu invisto na família, por exemplo, eu vou no psiquiatra, minha mulher está indo no médico nesse momento, todos dessa casa, né? Tem 2 filhas que não são minhas, né? Que ela é um pouco mais velha, ambas têm aparelho, né? Uma mora em outra casa, então não é eu que estou custeando, e uma parte, né, da pensão aí que ela recebe, mais o que eu estou auxiliando aí também na questão do aparelho. Então nós somos os 4 de aparelho. Nós estamos fazendo atividade física, médico. Eu vou tirar agora, daqui a alguns dias, hoje é dia... Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de fevereiro, deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é, estou gravando ele no domingo, né? Então, 12 de fevereiro, eu vou tirar daqui 10 dias 3 dentes cisos. Então, 3 dentes cisos aí para deixar minha saúde oral em dia, terminar de usar o aparelho e, claro, né, avançar aí com a minha saúde. Nesse momento também eu estou com borrachas aqui nos dentes para alinhar melhor a minha mordida. Eu acho que é isso, eu não entendo muito da saúde oral, mas eu sigo o que os especialistas, né, o que os meus médicos recomendam. Eu falo sobre isso também na saúde, né? Outros médicos, incluindo até mesmo psicólogo, é útil na saúde. O bom do psicólogo, né, em se tratando de psicologia comportamental, dentro da rotina, ele vai trabalhar com todos esses itens. Por exemplo, uma rotina alimentar não é exatamente um cardápio, é a forma que você vai organizar a sua rotina para você estar exercendo aí uma boa alimentação, organizar uma marmita, não fazer coisas com fome, ter mais refeições durante o dia, a boa ingestão de água também. Eu tenho um episódio aí, o número 26, só sobre a ingestão de água. São 13 minutos que eu fico falando os benefícios, e assim, para quem não entende, pode parecer pouco tempo, mas imagina 13 minutos de fala, né, na velocidade que eu falo, estar falando só benefícios. Só benefícios. Então eu vou estar durante 13 minutos citando: melhora o colesterol, melhora a diabetes, melhora a pressão alta, regula o coração, regula vitalidade, né, no homem aí, a questão do desempenho sexual, por exemplo. Na mulher eu não tenho certeza, mas eu acredito que também ajuda na libido. Então, outros fatores aí na ingestão de água, né, são inúmeros, é finito, é uma coisa finita, mas é alta. Não é porque existe uma quantia finita, né, que não é infinita, de melhoras, que o número pode ser baixo, é altíssimo. A questão dos rins, o fígado, todo o corpo funciona melhor, o intestino principalmente aí, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, sem contar a questão das fezes, né, que acaba regulando aí. Então, assim, é algo imensurável, assim, é algo absurdo, por um simples hábito de tomar água com regularidade, de você pegar, regular o hábito de tomar água. A recomendação de água dentro da alimentação ainda, né,
ela é de, eu recomendo, né, 600 ml morno de jejum de manhã, mais uma boa fatia aí de manhã, né, no período da manhã, um pouco de tarde e um pouco de noite. Essa fatia seria 30 ml por quilo. Então, 30 a 50, né? Eu peso 70 quilos, vamos supor. Eu tô com um pouco mais de 80, mas vamos supor que eu peso 70. Então vai 2,100. Então eu tomo 2 litros e 100, uma garrafa de 600 mais 3 garrafas de 500 durante o dia. De preferência tomar mais de manhã, um pouco de tarde e um pouquinho de noite, talvez. Acima desses 2,100 tomar um pouquinho de noite. Isso fora outras condições clínicas, como por exemplo, uma mulher lactante deve tomar mais líquido. Uma mulher lactante aí, dependendo da idade do bebê aí, ela vai estar só de leite perdendo talvez 500 ml num dia, né? Estava acompanhando agora o caso de um bebê que não está no normal, mas se fosse o normal de mamar, né, que ela não está lactante, digamos assim, seria 180 ml. Calcula isso 4 vezes no dia, 5 vezes no dia. Já é uma quantia aí que exigiria litros de água a mais para a produção disso. De novo, não é minha área, o número talvez seja um pouco alto, um pouco baixo, eu não entendo muito disso, mas o fato é que a lactante tem que tomar, né, a mulher que está amamentando tem que tomar uma quantia maior de água do que uma mulher com o mesmo peso que não está lactando. Isso aí é um fato e, claro, sente mais sede, tem outros fatores relevantes, mas isso é extremamente importante. Então você tem que ver com o seu médico a depender da sua situação. É porque esses vídeos eles não substituem um acompanhamento individualizado, tanto na psicoterapia, na parte médica, nutricional, atividade física, entre outras profissões aí. O terceiro item, então, o saúde, saber no caso, né, saúde, alimentação, que na alimentação inclui água. O terceiro item, o B, é balancear o sono. Balancear o sono é basicamente regular o sono. Tem toda uma rotina de sono que você deve levar em conta para ser considerada uma boa rotina de sono. E assim, o sono ele é a base de todos os aspectos, tá? Só para caso tenha ficado confuso, para quem não está só ouvindo, eu olho para o meu relógio pela questão de controle do vídeo. O celular às vezes pode parar, eu estou gravando de forma diferente, e não continuar. Então eu tenho que olhar do relógio, dar mais ou menos uns 15 a 20 minutos e iniciar outra gravação. Estava resetando aqui o timer, né? Então, na questão do sono, tem toda uma rotina por trás. E o que eu quero dizer com isso? Você deve controlar o café, você deve controlar aí a sua rotina, né, a questão das luzes. Vamos por partes. A cafeína, você deve tirar o café da tarde e da noite, você deve moderar, né, se você for sulista ou, né, apreciador do chimarrão, você deve moderar de tarde e de noite, né, também não exagerar de manhã. De noite, na verdade, nem tomar. Refrigerante, evitar de noite. Energético, evitar, tipo, em qualquer hipótese. Eu não sei se ele tem realmente uma utilidade, eu acredito que não. Assim como outras substâncias, né? Outras substâncias como chá preto, chá verde e outros itens que têm a cafeína. Cafeína é um item aí que você deve estar evitando em alguns momentos da sua vida. E essa evitação, ela vai te ajudar a ter aí um melhor controle do sono, né? Uma melhora do sono. Outro item relevante, evitar a luz artificial de noite, evitar aí celulares, luzes, TV, principalmente em se tratando de muita exposição, né? Principalmente se o teu sono estiver desregulado. Outros pontos aí que podem estar interferindo. Vamos avançar aqui. A luz artificial deve ser usada de dia nos ambientes internos, mesmo que você estiver bem iluminado. A luz natural, né, você deve se expor principalmente no começo da manhã e no final da tarde.
Durante o dia é interessante, mas aí é uma questão de vitamina D, tá? Não é tanto uma questão de necessidade para o sono. Continuando então, além dessa parte da luz, você deve estar atento a não comer muito perto de dormir, pelo menos não toda noite. Se for uma vez ou outra, você vai entender que é uma exceção, que é uma festa, que é um evento, mas aí quando for os outros dias você vai seguir uma rotina normal. Não fazer muita atividade física muito perto de dormir, entre outros fatores, tá? Sobre a alimentação é o vídeo 22, sobre o sono tem o episódio 3 e o episódio 30, né, que já estão aí disponíveis no canal e você pode fazer um bom proveito desses episódios. O E é exercício, o E do saber. Então, S, saúde, A, alimentação, B, balancear o sono, E, exercício. O exercício físico, ele é uma obrigação, né? Se você quer viver com saúde, se você quer viver bem. Então, assim, faça atividade física. Tem um episódio 19 só sobre isso. Esses itens, eles são, digamos, uma continuação do PARE. Então, o PARE é ali naquele momento de crise. E para você não ter crises tão fortes e ter uma qualidade melhor de vida, vá para o saber. Aí o E, você faz exercícios. Eu, por exemplo, mesmo numa semana fraca de exercício, né, eu estou diminuindo agora um pouco em relação ao que eu fiz um mês atrás, por exemplo. Eu estou fazendo de 3 a 5 horas por semana, né, mesmo diminuindo. Eu só vou zerar mesmo por um curto período, né, porque como eu citei, eu vou tirar os sisos, então realmente eu vou dar uma zeradinha, vou dar um tempinho aí na questão dos exercícios, tá? Então eu vou reduzir por algum período. Eu imagino que de 2 a 3 semanas eu vou querer me cuidar bem para a questão da minha melhora. Então, continuando aqui, a questão da atividade física, né? Eu vou citar o meu exemplo novamente, né? Que eu sirvo de exemplo para esse canal. Então, eu faço 2 funcionais por semana, no momento são apenas 2. 2 corridas por semana, no momento. No futuro eu quero voltar a aumentar ambos os treinos. E eu jogo uma partida de vôlei na semana. No momento, né, nas próximas 2 semanas eu estarei indisponível, digamos assim, né, num horário. Na primeira sexta eu irei viajar e na segunda sexta eu irei ter retirado os sisos. Então, por algum momento eu estarei fora e em breve eu sairei, né, da unidade de saúde, que é um grupo de jogadores da unidade de saúde. Talvez a passeio, se eu estiver num dia aqui nessa cidade, eu jogue, mas a princípio eu estarei fora desse grupo. Então, é algo que eu tenho. O único ponto do vôlei que eu tenho, assim, é que o horário, né, ele é das 7 às 8. Então não é um horário que eu goste muito, levando em conta essa parte de dormir mais tarde. Né? De dormir mais tarde, porque acaba interferindo no sono, né? Acaba interferindo aí, talvez me deixando um pouco mais para cima. Então, quando eu for fazer exercício, vai ser das 6 às 7 no máximo, né? Coisa minha, tá? Se você dorme mais tarde, se você se sente bem nesse horário, tá tudo bem. Mas eu sugiro você fortemente avaliar esses pontos. Esse é um item interessante. E o último item, então, é recusar drogas e álcool. Assim, a questão do álcool, já reforçando, você pode ingerir bebida alcoólica, não tem nenhum problema, tá, com esse item, só que você deve ter um controle. Se você não tem controle, daí você não deve beber nada. Como dizem os adictos, né, são os dependentes químicos que estão em tratamento, uma gota é muito. Então, assim, uma gota é bastante. Um caminhão é pouco. Então, se a pessoa beber uma gota, um caminhão vai ser pouco. Então, assim, você deve ter um controle aí na questão da quantidade do álcool. Eu, por exemplo, estou gravando isso no domingo. Hoje eu tomei algumas cervejinhas ali, uma quantia
razoável, nada alcoólatra, foi espalhado durante o dia também, acho que foi em 3 momentos diferentes. Não tem nenhum problema, né? Eu tenho controle sobre isso e eu não sou dependente químico. Se eu quiser parar, eu paro. Inclusive, estava conversando com uma paciente e ela disse: eu não sou alcoólatra. E eu não precisei pedir para que ela provasse isso. Ela simplesmente disse: você tem uma determinada marca de cerveja? Eu não tomo. Tem as que eu gosto de tomar. E se eu tomar, vai ser tal quantidade. Acho que ela estava falando de algo em torno, né, de 600, 700 ml no rolê, assim, no grupo de amigos. Que eu não vejo como muito, assim, por um período maior. Seria o equivalente a 2 garrafinhas. Aí eu analisei e disse: não, de fato, tu não é alcoólatra. Porque o alcoólatra, ele não é tão seletivo assim, né? Ele vai querer beber tudo de todas as formas e ao mesmo tempo. E também tu não é alcoólatra pelo fato de que você bebe pouco, né? A quantidade ali expressa é uma quantia baixa, levando em conta que, enfim, eu já vi dependente químico de cerveja mesmo, já vi um caso, e é bem diferente, assim, é de tomar fardos sozinho, no caso, sozinho. Então, assim, é algo bem diferente, né? Algo bem diferente. E sim, você pode também ser viciado só na cerveja, entre outros fatores aí a ser considerado. E sobre as substâncias, né, sobre drogas, nesse item eu vou realmente sugerir para que você recuse. Tá? Não tem uma quantia saudável. A maconha, por exemplo, né, o canabidiol, né, que vem da maconha, ele é algo útil. Só que a inalação da maconha não é o jeito correto de aproveitar os benefícios daquilo. Então, os benefícios são através de outros métodos, como por exemplo aqueles óleos e coisa que eles usam do canabidiol, né, que acaba não interferindo no sistema respiratório humano. E não dá também, dependendo a forma química que tem ali, o THC especificamente, não vai ter efeito colateral ruim. Então, assim, é algo que deve ser considerado. Assim como as outras drogas, né, incluindo até mesmo o cigarro, não existe meio que uma forma recreativa de usar. O uso em menos quantidade vai trazer menos prejuízos, mas assim, tem problema. Eu não obrigo as pessoas a pararem de fumar, a pararem de usar drogas, mas eu deixo elas cientes sobre o prejuízo e deixo elas cientes que é uma escolha, que a vida pode ser diferente sempre, levando sempre em conta alguns outros fatores, tá? Por exemplo, dependendo da idade, dependendo da situação, dependendo da fragilidade, só a abstinência do cigarro talvez causaria algum mal à pessoa. Então também é um item aí que deve ser considerado, né? Mas geralmente eu vou querer uma rotina mais saudável. Agora tem os tips, né? Que são comportamentos aí que eu traduzi como cheers, né, em português, não traduzi diretamente com a palavra, né, mas eu traduzi com a sigla, né, os itens da sigla, e eu vou explicar para vocês agora. Então, são comportamentos, né, por exemplo, pare, são atitudes para que você deve fazer ali, seja parar, não fazer nada e não falar nada, dar um passo para trás, recuar, atrasar um passo, rever o que está acontecendo dentro e fora do corpo e entrar em contato com o mindfulness. Esses são os pontos aí do pare. O ponto do saber, então, saúde, parte médica, todos os médicos, digamos assim, até o dentista. Alimentação, a questão da alimentação que eu já falei, ingestão de água, balancear o sono, exercício e recusar substâncias e álcool. Claro, o álcool ele pode ser aceito de forma não imprudente, né? E também de forma aí mais tranquila, né? Sem estar de fato, se você, né, tem problema com alcoolismo, sem estar usando de fato, se esse é o seu problema. Agora tem o TIRS em português, que é TIPS em inglês, né? Então são comportamentos, por exemplo, temperatura é o primeiro deles,
brinque com a temperatura do seu corpo, segure gelo, esfregue gelo, segure gelo para passar uma crise de ansiedade, esfregue gelo onde você tem vontade de se cortar. Se você está de mau humor, se você tem condições físicas, experimente, né, um intenso exercício, pagar 20, 30 polichinelos, você vai sentir uma melhora. O primeiro R que eu citei é respiração espaçada. Por exemplo, aquela respiração que a gente fez no começo, de puxar, segurar e soltar. Você espaça a respiração, né? Tem aí a respiração diafragmática, propriamente dita. Tem outros tipos de respiração que também servem. Eu faço todos os dias. E relaxamento progressivo, que tem vídeos aqui no canal, cortes, é só você pesquisar aí relaxamento progressivo de Jacobson. Então agora eu vou explicar alguns outros comportamentos e itens que você pode ficar atento aí para melhora na sua qualidade de vida e para lidar com as suas emoções, para lidar com autossofrimento psicológico. O que é melhorar o momento presente? Então, se você estiver aí com algum problema, se você estiver aí se sentindo mal, num momento ruim, começa a melhorar o momento presente, começa a sentir mais presente naquela conversa, começa a ouvir uma música, focar no que realmente está acontecendo. Muitas vezes a solução para alguns problemas é aceitar que o problema não tem solução, ou que talvez o tempo seja a melhor resposta. E isso é uma forma de lidar com isso. Melhore o momento presente, principalmente se tratando aí de mindfulness, né, que é uma forma de meditar aí, de estar mais consciente com relação ao momento presente. Outro item é o autocarinho, né, seja com autoabraço, seja com outras atitudes, como por exemplo atitudes que deem um melhor dia, atitudes que te valorizam, atitudes que façam realmente a sua vida melhorar. Então tenha isso em mente, esse tipo de carinho, né? Seja se permitir interagir com uma pessoa, se permitir, né, até com mini férias, que por exemplo, você se dá, se você tem condições, alguns dias para relaxar. Se não, você se dá algumas horas para simplesmente não ter que focar na sua vida mesmo, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal. É se permitir assistir um filme ou algo que você tenha um certo lazer aí para melhorar a sua qualidade de vida. Então, miniférias é bem interessante. Usar da imaginação, né, para tentar melhorar o momento presente, ser criativo. No ambiente dos relacionamentos funciona muito. Então, se você for criativo no relacionamento, com todo o consentimento, claro, tende a ser bem interessante e, dependendo da situação, até apimentar aí a relação. Você buscar significado na vida, nos momentos. Inclusive, uma frase que eu li hoje do Nathan Campos, aí, um amigo do xadrez, ele postou a seguinte frase: os 2 melhores dias da sua vida é o primeiro, quando você nasce, e o segundo, quando você descobre o motivo de ter nascido. O motivo não no sentido realista da coisa, né? 2 pessoas se conheceram, então eu nasci. Não. O motivo no sentido de qual a razão da tua vida, qual o teu objetivo de vida. Então, se você entender esse, vai ser o segundo dia mais importante da tua vida, levando em conta também um grande fator aí. A vida, ela é rara. A vida inteligente, então, nem se fala. Tem diversos fatores que colaboram para existir a vida na Terra como ela é. Vida inteligente, digamos assim. Levando em conta o próprio ser humano, que evoluiu muito, tem mais outros fatores que tornaram aí o ser humano tão inteligente. Em questão de conceber
é talvez a vitória mais difícil que a gente tem na vida, porque se você calcular tem bilhões, trilhões, eu não sei aí a quantia de espermas que é lançado, e ser um espermatozoide vencedor aí é algo absurdo, então você teria que ter aí toda uma situação, todo um contexto para você nascer. Especificamente, parece que eu li em algum lugar que a probabilidade de nascimento é 1 em 400 quadrilhões. Só para você ter noção, né? Porque não é só também conceber, tem que ter toda a gestação, a mãe tem que ter um corpo bom o suficiente, tem que levar outros fatores até o nascimento. São diversos fatores aí evolutivos que o ser humano conseguiu alcançar, e nascer, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais raras também. Você deve ter esse significado também aí com grande importância na sua vida. Orações, se você tem alguma crença, se você acredita em alguma coisa, é extremamente importante aí para você. É bom você ter orações. Relaxamento, são técnicas, como eu já citei até no Tears, né, no Pare tem o Mindfulness, né, no Saber tem, não, no Saber não tem, é no Metas, né, que tem Mindfulness, e no Tears tem a respiração e o relaxamento, né, são todos itens aí da própria meditação, né, o relaxamento bem como a atenção plena, são itens aí que eu cito dentro do Mindfulness, né? Atenção plena é mais um foco assim de você focar, ter atenção da sua atenção, estar ali tendo esses efeitos. O relaxamento é algo mais talvez respiratório, né? Algo bem interessante. Miniférias eu já citei. E autoencorajamento, você se encorajar a ter aí atividades que vão melhorar a sua vida. Então, esses são itens aí para altas crises. É interessante que você, caso queira compreender melhor, veja mais que uma vez esse episódio, faça anotações, coloque exemplos na sua vida. O que seria uma miniférias na sua vida? O que seria o significado da sua vida? Como você imaginaria a sua vida ideal? E o que você pode fazer para melhorar? Bem como seguir os protocolos de rotina, né? Não bem protocolos, mas os métodos de rotina do próprio podcast, que tem bastante coisa. Então, vamos continuar aqui. Tem mais alguns itens como distrações. A distração ela é diferente do foco, é algo meio que oposto, como por exemplo, dirigindo você pode fazer os dois, você pode focar, principalmente se você for novato, você vai fazer isso naturalmente, focar nos pedais, focar na marcha, focar no volante, tudo ali que você tem que fazer. E se você estiver distraído, seria você deixar mais no piloto automático. O corpo sempre vai perceber aí os estímulos que vão aparecer, embora acidentes aconteçam. E tem também a questão de ligar uma música, né? Seria uma distração. Então são itens separados, são itens diferentes, mas você pode perceber aí qual é mais útil para cada momento. Por exemplo, você pode lavar uma louça focando na louça ou escovar os dentes, que são itens bem difíceis, para ser sincero. Ou você pode, né, lavando a louça pelo menos, escovando os dentes, eu acho que é muito ruído. Eu não gosto nem de escutar música escovando os dentes, porque eu não consigo ouvir a música direito. Mas lavando uma louça você pode ouvir uma aula, você pode ouvir uma música, você pode fazer algo em paralelo, que seria uma distração. Tem as contribuições aqui, você pode contribuir de alguma forma com a sua vida, fazer alguma coisa diferente, principalmente aí na interação social. Tem as comparações, tente fazer comparações que tenham sentido e não necessariamente com outras pessoas, mas com você ontem, com o seu avanço,
com algum período do seu passado que você se espelha ou que você realmente evoluiu daquele momento. Evite fazer comparações puramente, aquela pessoa é melhor do que eu. Às vezes ela tem uma característica, um ponto, né, que você admira tanto. Por exemplo, eu atendi uma paciente e eu admirei uma característica dela. Aí eu fui analisar assim, todos os outros diversos pontos, ela seria inferior às minhas características, às características das pessoas que eu tenho convívio. Inferior não no sentido de ruim, não no sentido de fraca, mas inferior no sentido de que, por exemplo, tem uma grande dificuldade de viajar, e assim, viagens curtas, sendo que para mim eu tenho uma grande necessidade e uma grande motivação aí em viajar. Então tente entender que cada pessoa tem as suas dificuldades e não se compare a elas. Tente apenas se comparar com o seu passado e planejar o seu futuro. Tente entender as suas emoções, suas negações, seus pensamentos, suas sensações. Tente estar por trás disso. Agora, para fechar, eu deixei anotado aceitação radical e busque ajuda. O que é aceitação radical? Não é aceitação no sentido, é uma abordagem, tá? Não é aceitação no sentido, tá, a vida é assim, eu tenho que aceitar e deu. É uma aceitação mais no sentido assim, aceite o que você não pode mudar, principalmente o que depende dos outros, e lute para mudar o que depende de você mesmo. É mais nesse sentido, tá, gente? É uma aceitação aí dentro de uma flexibilidade. E o busque ajuda galera, se você tem um determinado problema, busque ajuda, tem aí ajuda de outras pessoas, de um profissional. Esses vídeos não substituem uma psicoterapia, tá? Eu irei fazer mais episódios na rotina funcional para te ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo, fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram e ficar sabendo dos vídeos e do conteúdo exclusivo toda semana, que eu estou criando, digamos assim. Eu ainda não consegui pôr em prática, mas eu tentei criar tudo ao mesmo tempo e eu já percebi que eu não vou dar conta. Então eu estou me organizando para no futuro ter e-mails semanais, Telegram semanais e todas as outras redes sociais, com até mesmo o TikTok. Tem um questionário logo abaixo com perguntas sobre o vídeo e também tem um link do Drive que vai estar escrito aí com um documento que vai falar dessas siglas e das definições que foi passado nesse episódio, né, dentro de toda essa trilogia para lidar aí melhor com a sua vida. Então é isso aí, galera, valeu!